Meus amigos, a pedido do Salomão, que pediu para falar sobre um pouco de contagem de barras, eu sugeriria qualquer livro do Brooks, tem lá logo no início, qualquer um, tendências, lateralidades, reversões, fala sobre contagem de barras, tá? Sugiro lá usar como fonte de rendas aquilo, a contagem de barras que o Brooks usa, mas eu vou usar aqui o trecho do como é que chama? Enciclopédia, né? Da enciclopédia do Brooks. Isso aqui tem um bom resumo sobre a contagem de barras. Quando o mercado está caindo e a gente quer vender, um exemplo, eu estou num canal estreito de baixa ou num rompimento de baixa muito forte, a primeira vez que o mercado tenta vir acima de barra, ele tende a falhar. Então, você vai vender a primeira barra de baixa, fechando ou de baixa, que você vai escolher, né? No caso, eu quero vender depois desse impulso bandeira de baixa em forma de L1. Lembrando que a L1 é a barra que é rompida, não é a barra que rompe, não é essa barra aqui, ó, nesse exemplo. É a barra que é rompida, tá? A L1 nessa queda é a barra que é rompida. Então é aqui, ó. Aqui eu tenho a minha L1. Então você vai tomar a decisão de vender depois desse impulso aqui. Essa venda é muito interessante. Deixa eu mostrar isso aqui na prática. Nós pegamos na sala isso aí. Quem estava operando comigo, acho que foi quinta-feira, deu uma H1 aqui, ó. Quem estava operando comigo, eu já falei sobre compra na primeira barra do dia ou aqui, ó. Na hora que deu essa barra, eu falei para comprar, né? Quem estava comigo era para comprar aqui, fora, ó, aqui era compra, 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 compra de modo compra e o fechamento. É um tipo de tendência, né? É o tipo de tendência mais forte que existe. Aqui formou uma H1, ó, que é o mercado formou essa barra, o mercado tentou reverter aqui, falhou, como estava muito forte, aqui deu uma compra de H1, certo? Eu acabei de mostrar L1, é a mesma coisa aqui, H1. Então você poderia comprar essa barra aqui como barra, como bandeira de alta em forma de H1. Aqui era uma compra. Quem comprou ainda desfrutou de mais uma subida. Aqui em cima, quem me seguiu, aqui dava uma venda, no meu ponto de vista. Eu tinha um topo em forma de cunha, para mim era uma venda, mas como ele estava em canal estreito de alta, eu já deixei bem caracterizado. Se vendeu aqui, reverte para compra aqui, ó, né? Na hora que deu essa barra acima aqui, deu uma compra. Só que esse aqui é uma bandeira final, ó. Essa aqui poderia só dar mais uma puxada. E assim foi. O mercado só deu mais uma puxada para cima. Então deu para pegar um scalp. Caso alguém vendeu aqui, ainda ganhou, recuperou o loss e ganhou como bandeira final. E aqui eu mencionei sobre venda. Quem me seguiu, aqui era a venda. Veio a 37 na média móvel. Acho que a maioria aí já sabe desse setup. 20 barras de gap acima da média móvel. Aqui era uma compra, pagou um para um só. Aí, depois o mercado deu venda aqui na 42, do meu ponto de vista. A melhor venda era ombro, cabeça a ombro. Poderia ser a 41 ou a 42, tanto faz. As duas barras foram boas para vender. Aí, quem segurou, levou até lá embaixo. Se eu tivesse posicionado, lógico que 1,25 já, né, já estou tirando meu cochilo pós-almoço, eu compraria a 53, ó, tá? Tem um fundo triplo aqui, tem esse fundo aqui, eu compraria a 53. Só que aí eu acabaria voltando para venda para cair de novo. Desculpa, Júlio, acabei desviando o assunto. Não consigo não ver um gráfico e não fazer análise do gráfico. Mas voltando para L, eu dei o exemplo então para L ou para H. Para quem é martelo, tudo é prego, né? Agora, L2. O mercado caiu, está caindo forte aqui. Eu tenho uma tentativa de reversão, uma tentativa de reversão, tentativa de retomada. Eu tenho L1 então, tá? L1, L vem de low, 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 né? Low 1, low 1, né? Low 1.
Então, a primeira vez que romper abaixo, eu tenho aqui a L1. Aqui eu tenho uma H2, H1, H2. A segunda tentativa do mercado em reverter. O mercado está caindo, ó. Tô lembrando, né? Vamos lembrar disso. O mercado está caindo. O mercado tentou reverter uma vez, o mercado tentou reverter a segunda vez. H é aqui, ó. H2, tá? É a barra acionada, tá? É a barra acionada. Só que nesse contexto, o Brooks recomenda você comprar a barra de alta fechando perto de sua máxima. Não é H2, tá? Você compra a barra fechando perto de sua máxima. Nesse caso aqui não foi acionada, beleza? Então nós estamos na venda ainda. Aqui eu tenho L2, ó. Essa barra aqui é a L2, é a barra acionada. Onde foi acionada uma venda? Aqui. Só que é recomendado eu vender ela? Não, não é. Qual barra que eu devo vender? Uma barra de baixo fechando perto de sua mínima. Então eu vendo aqui, ó. Mas a L2 é aqui, nessa barra, onde está o 2 em cima dela. Mas onde que é recomendável vender? Aqui. Ou até aqui, ó. Quem me seguiu na sala, vamos pegar essa L2 aqui, foi no mini índice, deu uma entrada dessa ontem. Aqui, ó. Para mim já era venda na primeira, né? Na barra do dia, quem me seguiu no YouTube. Aqui, ó. Essa aqui foi uma L1, porque o mercado tentou reverter uma vez, primeira vez que veio abaixo, L1. Só que eu tenho uma questão que aqui eu tenho a intenção do mercado. O mercado tentou reverter uma vez, tentou reverter a segunda. Então, foi acionado uma H2 aqui? Não, não foi acionado. Mas em questão de intenção, o mercado tentou reverter a segunda depois dessa queda e falhou na tentativa de reversão duas vezes. Então ele voltou. Se vocês viram um vídeo meu de 2 anos atrás, eu falo essa mesma coisa e não volto atrás, porque eu tirei isso aqui do barra barra, ou seja, de 15 anos atrás, nós já, né, um livro de 15 anos atrás, nós estamos discutindo isso, eu tenho escrito na minha parede, para vocês terem ideia. A chave para entender H e L2, vamos falar em H2, desculpa, em L2, é lembrar a sua intenção. A ideia é que o mercado vai tentar fazer algo duas vezes, né? Duas vezes de qualquer coisa. E na tentativa de corrigir, frequentemente tentará reverter duas vezes. Se falhar as duas vezes, ele fará o oposto. Qual que é o oposto de reverter? O oposto de reverter é retomar. Desculpa o mineirês, né? Sul de Minas. O oposto de reverter o oposto de reverter é retomar. O que é retomar? É voltar a cair. O mercado está caindo. Então, ó, está caindo aqui. Tentou reverter a primeira vez. H1. Tentou retomar a queda. L1. Tentou reverter a segunda vez. Qual que é o oposto de reverter a segunda vez? O mercado falhou em reverter a segunda vez. O oposto de reverter a segunda vez é retomar. Se alguém não entendeu isso, pausa o vídeo e tenta digerir essa informação. O mercado tentou reverter a segunda, falhou. Então, na 7 eu tenho a L2. É questão de intenção. Então, vocês concordam comigo? Vamos lá, vou fazer bem devagarzinho. O mercado está caindo. Tentou reverter uma vez essa queda. Eu tenho H1 que foi acionado aqui. Então, o mercado tentou reverter. Falhou. Tentou retomar. Acionou a L1 aqui. Certo? Acionou a L1. Tentou reverter a segunda vez. Certo? Então, o que eu tenho aqui, sinteticamente falando? H2 não foi acionada, mas o mercado tentou. Vocês concordam com essa barra aqui? Ó, tentou reverter. Aqui, a segunda vez. Primeira, segunda. Quando o mercado tenta reverter a segunda e falha, ele vai tentar o quê? Retomar. Aqui, ó. Ele tentou retomar a queda. Você vende a retomada. É uma bandeira de baixa em forma de L2.
Só que onde a L2 foi acionada nesse contexto? Na 7. Só que a 7 é uma boa barra de sinal de venda? Não, porque ela fechou de alta. Eu quero vender uma barra de baixa. Se eu quero vender, eu quero uma barra de baixa, fechando perto de sua mínima. Então, a boa venda seria na 8, nesse contexto aqui, ó. Você poderia vender a 8, né? Eu já estava vendido da 1, eu já vendi a L1, que foi essa barra aqui. Mas eu lembro, não sei se o Décio está aí, ele vai confirmar. Não, Leandro, a 8 se romper para baixo, o mercado desaba. Aí, para quem não estava vendido ainda, poderia vender a 8. Olha lá, o mercado desabou. Alguém ficou com dúvida nisso? Eu fui confuso? Me desculpa, às vezes eu falei tanta coisa e eu deixei vocês confusos. Mas qualquer um pode perguntar qualquer coisa, gente. Dentro da metodologia. Vamos pensar aqui de novo. Ó. O mercado fez o gap de baixa aqui. O mercado acionou a venda por ordem stop aqui. Aqui tentou reverter uma vez. H1, certo? Então aqui é uma tentativa de reversão. O mercado veio e acionou uma L1, certo? Acionou uma L1 aqui. Primeira tentativa de retomada da baixa. O mercado falhou. O mercado tentou reverter, gerou uma barra externa. Eu tenho uma H2 aqui, ó. O mercado foi acima dessa barra. Eu tenho uma H2 aqui, certo? Uma H2. Aí o mercado veio abaixo, então tentou retomar a queda pela segunda vez. Pela segunda vez falhou em reverter, tá? Reverteu uma vez, reverteu a segunda. Você vai vender a L2. Só que, aí vamos lá. A L2 é uma boa barra de sinal? Para mim não é, tá? Não é uma boa barra de sinal. Você vai ignorar, ou se quiser entrar também, errado não tá. Você pode vender. Eu tenho a L2 aqui. Mas você pode escolher vender a 8. Ó. Fechou baixo, mas ainda assim teve muita sombra. Aí, para mim, a venda legal foi na 10. Ó. Não é porque o gráfico está pronto, porque aí eu tenho a terceira tentativa de reversão. Ó. Deixa eu. Vamos fazer aqui juntos? Caiu, reverteu, caiu, reverteu, mas falhou, né? Caiu, retomou, né? Tentou retomar, reverteu. Você viu que o mercado tentou reverter 3 vezes e falhou em reverter 3 vezes. Acabou gerando um padrão aqui de ombro, cabeça a ombro, num tempo gráfico menor. Aí por isso que eu falo, e boa barra de venda é a 10, que seria a terceira tentativa de retomar a queda. Aí o mercado caiu. Olha lá, aí o mercado caiu na terceira tentativa de retomada da queda. Então, a gás é isso, tá? A gás e L's, né? Desculpa. A gás e L's é... Ô, Oi, Leandro, oi, sim. tudo bem? Olá. É, essa questão de L1, L2, H1, H2, então, pelo que você está explicando, a gente deve considerar elas como a gente avalia barra de sinal, barra de entrada. Às vezes você vai ter uma L1 boa, mas a barra de continuidade não é tão boa, que não justifica entrar. E às vezes você pode ter uma L1 ruim e a barra na sequência foi até boa, mas como ela foi ruim, dependendo do contexto, e o contexto também já não justifica entrar. Seriam essas considerações também? Ó, eu consideraria o seguinte: toma cuidado com barra de sinal e barra de entrada. Nesse exemplo aqui, eu tenho a L1, essa barra rompida. Ela é boa, então eu já poderia entrar nela. Nessa L2 aqui, qual que foi rompida? Essa barra de alta. Essa barra de alta é boa para vender? Não, não é boa para vender. Por ordem stop, não, tá bom? Por ordem stop não é boa para vender. Mas ela é a minha L2. Então, eu posso esperar uma próxima barra fechando perto de sua mínima. Eu tenho uma probabilidade maior, que é o caso aqui. Aí eu vendo aqui, ó, como se fosse uma L2, mas observe, gente, o 2, eu falo isso com muita ênfase, porque alguém me veio com essa dúvida e falou que o Felipe Aranha mostrou que a L2 é a barra que rompeu.
Depois eu fui ver lá no curso do Felipe Aranha, não, ele explicou direitinho, é do jeitinho que eu estou falando aqui. A pessoa que deve ter entendido errado. O Felipe Aranha não ensinou errado, não. A L2, nesse exemplo aqui, é essa barra. Só que, Marcelo, ela não é boa barra de sinal de venda, tá? Então, eu espero a próxima barra. Se ela fechar na mínima, eu posso vender ela ou vender essa aqui, ó. Mas a L2, sem dúvida, sem medo de errar. Já revisitei esse assunto umas 10 vezes. A L2 é essa. Ela é minha barra de sinal. Só que é uma barra de sinal ruim, então eu esperaria a próxima, se eu quero maior probabilidade. Aí eu posso vender essa aqui, ó. Mas tanto faz, nesse exemplo aqui, tanto faz. O preço está igual, está quase igual, está um tique só, um ponto para baixo, tá? Então, o Brooks recomendou vender essa aqui. Aí, como eu tive um novo impulso aqui, ó, ele recomeçou a contagem. H1 aqui, L1. Agora, você concorda que a L1 é ruim? Olha para você ver, a L1 de novo, ó, a barra que foi acionada à venda, em questão de L, a barra que teve a sua mínima superada foi essa. Essa é L1. Aqui foi então H2, ó. H1, H2. O mercado tentou de novo reverter. O mercado de novo tentou reverter. Falhou. Onde que ele tentou retomar? Foi aqui, ó. Aí eu tenho L1, L2, ó. Ou o Brooks também chama de L1, L2, L3, L4, ó. Eu tenho uma bandeira de baixa em forma de L4. Olha para você ver que essa barra, no caso aqui, foi interna, interna. E a barra fechou de baixa. Essa aqui é um exemplo excelente de L2 ou L4, conforme essa contagem que eu fiz aqui. Ela que foi acionada, ela seria melhor você vender ela, se você quer maior probabilidade, tá? Barra de baixa, fechando perto de sua mínima. Aí eu vendi L2 ou L4. Qualquer uma das duas contagens estão certas. Eu respondi a pergunta, Marcelo? Respondeu, beleza, obrigado. De nada. Agora vamos lá para uma L3, ó. O mercado está caindo. Geralmente ela é cunha ou triângulo, tá? Se ela tem uma inclinação de alta aqui nas máximas, ó, uma, duas, três é triângulo. Se fosse plano aqui, é triângulo, tá? Não é cunha. Mas os efeitos são os mesmos, você quer uma bandeira. Vamos por questão de intenção, de novo, gente, recordando, eu sei que eu sou repetitivo porque o Brooks é repetitivo, o gráfico é repetitivo e a gente está ganhando dinheiro todo dia repetindo essa receitinha de bolo. A chave para entender uma L2, né, vou ler desse jeito, é lembrar sua intenção. A ideia é que o mercado tenta fazer duas tentativas de qualquer coisa, na tentativa de corrigir, se ele falhar, frequentemente ele vai fazer o inverso, que é retomar, tá? Então vamos lá. O mercado tenta reverter uma vez, tenta reverter a segunda, tenta reverter a terceira vez e falha. Tudo que ele tenta, então, reverter duas ou três vezes ele falha, ele vai fazer o oposto. O que que é o oposto de reverter? É retomar. O oposto de reverter é retomar. Então, você vai vender. Aqui eu tenho uma bandeira de baixa em forma de cunha ou de L3, tá? Ou de L3. Então, vamos lá. H1, mercado caiu. H1, L1 é essa barra aqui que foi acionada à venda. H2, L2, que foi a barra que foi rompida aqui ou aqui. H3, terceira tentativa de reverter, falhou, mas ó, barras ruins. Aí veio a L3, ó. A L3 é essa barra aqui. O mercado retomou. Isso aqui é um ótimo setup. Primeiro mês que eu fechei positivo, uns 3 anos atrás, eu buscava só cunha. Já falei isso, eu falo isso com frequência. Hoje eu não recomendo isso, não. Qualquer setup do Brooks, dentro do contexto correto, dentro do contexto, qualquer setup funciona muito bem. Mas a única coisa que eu entendi foi isso, era cunha. Então, eu vou seguir cunha. Nesse caso aqui é um triângulo.
É o mesmo padrãozinho. O mercado tentou reverter uma vez, tentou duas, tentou três. Ó. O mercado está em queda. Gera uma bandeira, a probabilidade maior é vir para baixo. Então, ó, questão de intenção do mercado. O mercado tentou reverter três, falhou. Aí você está vendendo uma L3 aqui. No caso, como está plano, essa bandeira é um triângulo. Como está inclinado para cima aqui, é uma cunha, tá? O Brooks chama de cunha. Não importa o nome que você dê. Desde que você entenda que o mercado tentou reverter três vezes e falhou na terceira tentativa, ele tende a retomar. Não é à toa que é lá, raramente é perfeito, tá? Eu tenho essas bandeiras de baixo, as suas variações, raramente é perfeito. Então, você vai por essa questão de intenção, você vai se dar melhor. Vamos lá. Vamos pegar essa subida aqui, ó. Olha para vocês verem como que aí fica prático. O mercado subiu muito forte. Tentou reverter uma vez, tentou retomar. Tentou reverter a segunda vez, tentou retomar. Tentou reverter a terceira vez, então bandeira de alta em forma de cunha. Aí tentou retomar, ó. Você compra aqui a terceira tentativa de retomar. Já poderia comprar a segunda se estivesse mais perto da média, mas não foi nem acionado, ó. Ó, foi nem acionado, foi barra de sinal ruim. Agora eu pergunto, uma vez tentou reverter essa alta, uma vez, duas vezes, três vezes, e falhou as três. Nós acabamos de ver que três tentativas de reverter ele falhou. Na terceira tentativa de retomar, foi embora. Concordam? O que o gráfico diz? O que o gráfico diz aqui, gente? Na H3, terceira tentativa de retomar. Aí, você pode fazer a mesma leitura nessa barra. O mercado subiu forte. Aqui em cima, eu tenho um topo duplo. Todo topo duplo, por natureza, é uma L2. Então, aqui era uma venda, tá? Eu tenho um topo duplo aqui, é uma venda. O mercado, todo topo duplo, tende a fazer o quê? Duas pernas. Olha que legal. Duas pernas para baixo. Perfeito. Gente, tem hora que eu falo que é até simples de operar. Esse aqui era um dia simples, fácil, para fazer essa leitura básica que eu estou fazendo aqui. Vamos pensar como um todo aqui. O mercado subiu forte. Aqui é uma perna, você pode ler dessa forma, tentou retomar. Aqui uma segunda perna de baixo, uma segunda tentativa de reverter toda essa subida. O que eu tenho aqui, gente? Não é uma segunda tentativa de retomar? Então eu poderia ler aqui como H1, desculpa, talvez eu vou confundir a cabecinha de vocês agora. Aqui é H1, aqui é H2. Aí é o que chama de H2 larga. Num tempo gráfico maior, não preciso nem para o tempo gráfico maior para enxergar, que aqui eu tenho um fundo duplo. O mercado tentou reverter uma vez, tentou reverter a segunda. Aqui gerou uma compra. Eu posso chamar de H2 e vou além. Isso aqui chama H2 aninhada. Por que é uma H2 aninhada? Aqui eu tenho um fundo duplo na média móvel. E aqui eu tenho H1, porque o mercado tentou reverter uma vez, tentou a segunda, falhou. Concorda que aqui eu tenho uma H1 e uma H2 e eu estou dando uma variância, uma variante H1 e H2 diferente? Isso chama-se H2 aninhada. É um negócio mais sofisticado, mas do jeito que eu estou explicando, qualquer coisa pausa, digere a informação, você tem mais probabilidade ainda. Essa aqui virou uma ótima compra, porque você tem um padrão aninhado. H1, H2, H1, H2. E querendo ou não, olha o que você tem aqui, ó, meus queridos. Né? Você tem um triângulo. Você poderia comprar aqui, você poderia comprar alto aqui. A mesma coisa eu poderia fazer aqui, ó. Desculpa, não tem como não explicar isso. H1, H2, ó. O mercado tentou reverter uma vez, tentou a segunda, falhou. Aqui é uma H2, ruim. E aqui eu tenho fundo duplo, ó. Como eu tenho um fundo duplo, todo fundo duplo, por natureza, também já é uma H2. Tá vendo? Aqui gerou um monte de setup aqui, então, um padrão aninhado. Um padrão pequeno dentro de um padrão maior. Então, aqui, mas no caso, a barra de sinal foi ruim, ó.
Eu não recomendaria comprar essa barra aqui. Aí, você não compra H, você compra a barra de alta fechando perto de sua máxima. Aqui seria mais legal para se comprar. Você teria mais probabilidade, certo? Nesse Ô, contexto. ô, ô, Leandro, peraí, que deu uma bugada aqui. Esse lance da H2 aninhada, deixa eu ver se eu entendi. Aí tem a 42, né, que foi considerado por observou-se um padrão maior de topo duplo. Ele foi vindo e tal, mas olhando assim, é aquele lance que fala, né, que o padrão menor vai aumentando e vira um padrão maior, mais confiável, né? Então, o que que foi o raciocínio da H2 aninhada? É que aí no fundo seria H1 e essa H2 seria H2 dessa H1, mas também da H2 da perna aí, que também era um Sim, H1. sim. Ó, vamos lá. Nessa queda, vamos lá, o mercado fez duas pernas para baixo. Eu tenho uma H1 nessa correção. Nessa correção, aqui foi uma H1. Aí o mercado caiu, aqui é uma H2, certo? Num campo menor, né? É uma correção de duas pernas, eu vou ter uma H2 aqui. E aqui é um fundo duplo, certo? Um fundo duplo de mínima mais alta. Então, você concorda que todo fundo duplo aqui é uma H1, aqui é uma H2? Porque se eu for para um tempo gráfico maior, ó, eu vou puxar aqui, deixa eu ver se é no 15 minutos. Olha lá, ó. Se eu olhar no 15 minutos, você concorda comigo que eu tive um forte impulso? Aqui é uma H1, aqui é uma L1, né? H1, L1, desculpa, L2 aqui, ó. Aqui é L2, aqui não é uma H2, no tempo gráfico maior, H2, Sim, eu tenho um sim, fundo duplo. sim. Aqui é uma H2. Só que nos 5 minutos, ó, deu mais ou menos aqui, ó. Você está antecipando um tempo gráfico maior. Aqui é uma H2 um tempo gráfico maior, ó. Eu tenho um fundo duplo aqui. Então, aqui é uma H2. Nessa H2, o mercado retomou, certo? Então, Entendi. E isso reforça ainda mais H2, não reforça? isso, perfeito. No caso, quando você faz essa leitura que eu acabei de falar, aqui, ó, no gráfico de 15 minutos, se você tivesse lá, na realidade você estaria comprando mais ou menos aqui, ó. No 5 você se antecipou. Você comprou aqui. Essa barra Ah, foi boa no entendi, 5. entendi. Aqui, o fundo duplo, num tempo gráfico maior, que estaria fechando mais ou menos aqui. Tanto que ó, você vê a média do 15, alguém me perguntou, eu ia gravar um vídeo separado, mas já antecipo aqui para quem não quiser assistir o outro vídeo depois. Gente, as três médias que o Brooks usa é essa, 20, a média de 20 exponencial, mas ele diz no livro que pode ser aritmética, mas você pode usar exponencial, eu uso exponencial até porque, né, eu montei a empresa, chama Exponencial Price Action. Um dos motivos é esse, né? Exponencial e o AL no final de Albrooks. A média do 20, do 5, do 15 e do 60. Para quem faz day trade, essas três são as principais, ó. Do 15 minutos e dos 60. Quem usa o Profit já dá para você plotar numa tela só. Quem usa os livros, vai ler o livro do Brooks, é tudo distorcido, porque lá na época, quando ele escreveu o livro, não tinha essas médias, né? Hoje deve ter, claro, não é só o Profit no Brasil que vai ter. A plataforma que ele usa deve ter essas médias aí, como plotar, né? Como plotar essas médias do 5, do 15 e dos 60 minutos, as principais que ele usa para day trade, tá? Várias entradas que a gente faz, essas médias são as úteis. Lembrando que o foco é no preço, gente, e no barra-barra. O principal indicador que a gente usa é a ação do preço. Dá para operar até sem média, mas a média ajuda, né? Em alguns contextos, na tendência, ela ajuda. Na lateralidade, a média atrapalha, né? Na lateralidade, às vezes você vai fazer uma compra, o preço está logo abaixo, aí você não compra porque a média está logo na cara. Mas, cara, está na média. Se está na média, vai atravessar a média, se estiver em lateralidade. E se você vender em cima, vai atravessar para baixo. Agora, numa tendência, não. Aí você respeita
a média. Se o preço estiver predominantemente acima da média, dê preferência para comprar. Se estiver abaixo da média, dê preferência para vender. Mas voltando ao assunto aqui das Hs. Ficou claro? Desculpa que eu baguncei um pouquinho, né? Talvez porque eu falei algo mais sofisticado. Mas, gente, eu tenho muita coisa, a gente tem muita coisa para observar. Um exemplo, ó, pega esse topo aqui da 31, ó. Aqui, ó, quem me seguiu nesse dia, na sala, por exemplo, aqui embaixo deu compra. Aqui, ó, quem me seguiu aqui deu compra. H1, H2, ó. O mercado está no fundo, tentou romper abaixo aqui do fechamento mais baixo do dia. H1, tentou reverter para cima, né? Reverter, isso. Tentou retomar a queda. L2. Vamos lá, Marcelo, me ajuda agora. Essa L2 aqui, ó, aqui é uma Bora. L2. Hum. Cheia de sombra, ruim aqui, baixo. É uma boa venda? Não é, né? Não, eu não, não, não. Aí, o que que eu tenho aqui? Uma H2. Uma H2, né? Boa barra, um micro fundo duplo, baixo nesse dia. Então, aqui eu tenho uma H2, ó. Segunda tentativa de Sim. reverter o mercado. Então, quando está baixo, eu não tenho tendência de baixa. Então, eu não quero vender. Eu quero comprar, porque está baixo. Aí, a H2 me é útil nisso aí, tá? E eu E tá posso chamar aqui. lateralizada aí também, né? Tá na Oi? lateralidade, né? No início do. Se perfeito, num contexto maior tem lateralidade. E eu poderia também chamar aqui de H2 aninhada, porque eu tenho um fundo aqui, um fundo duplo. H1, H2, ó. H2 larga, né? É o que se chama H2 larga. É um padrão aninhado. Melhora mais ainda porque quem está olhando outro tempo gráfico maior, por exemplo, ele está enxergando esse fundo duplo e está entrando aqui, ó. Olha lá, ó, pancada para cima. Aí você pergunta que tiro foi esse? Ah, foi notícia, foi relatório, foi nada, meu. É ação de preço, price action. Aí, ó, tem aqui, quem comprou comigo nesse dia, pau, pancada para cima. Uma boa compra e o mercado subiu forte. Então, as Hs, né, vão ficar por aqui, assim, porque tem muita, é complexo no sentido de, eu tentei não ser confuso, mas eu explico para vocês qualquer variação, né? De tanto estudar isso, eu sei qualquer variação. Mas, no fim das contas, o mais importante não é, nossa, é H ou CL, é sim a intenção do mercado. Para mim, eu entendi mais fácil quando eu passei a olhar a intenção. O mercado está tentando descer, tentou uma, tentou duas, não está conseguindo. Ou no caso aqui, ó, se eu olhar sobre esse prisma, ó, tentou uma, tentou duas, tentou três. Então não importa se eu der o nome aqui de H2 ou se eu der de H3. Uma coisa é certa, boa barra de compra, baixo na lateralidade. Aqui eu tenho também, ó, mínimas cada vez mais alta, então é pressão compradora. E boa barra de sinal, não tem outro destino a não ser subir o mercado. Chega a ser até óbvio. Só que o que não é fácil é esperar, às vezes, acontecer isso aqui, ó. E uma coisa que eu falo sempre, né? Às vezes o trader já se matou aqui dentro, já tomou um monte de loss. Aí na hora que surge uma boa barra, ainda eu tenho aqui a barra 18, que é uma barra muito relevante, os primeiros 90 minutos, barra 18, 19, essa região, gera uma boa operação. O trader às vezes já se matou, né? Chegou 10h30 da manhã, já está com loss da semana inteira. Aí na hora que surge a boa entrada, não compra. Aí se lasca, né? Mas aí fica para outra aula. Gente, posso ajudar com mais alguma coisa? Aqui, ó, vamos tratar aqui em cima, para ficar a gente digerir mais a informação. O mercado subiu muito forte. Aqui eu tenho uma L1, o mercado subiu H1, aqui acionou uma L2. É uma L2 boa? Não, não é, né? A barra cheia de sombra, doji, serve como parâmetro para eu vender? Depende. Se tivesse um movimento muito climático, exaustivo, com stop mais amplo, até serviria. Mas nesse contexto aqui, não, né?
não serve como boa barra de sinal. Para mim, pelo menos, não serviria. Acabou sendo bandeira final, ó. Quem não assistiu, assiste a aula da semana passada. Isso aqui chama falha de bandeira final. O mercado acionou uma compra aqui de novo, tá? Estaria certa essa compra, no meu ponto de vista. Você comprou H2, ó, para retomada. Só que aí o mercado, olha lá, como já estamos em arame farpado e triângulo, o mercado rompeu. De novo eu começo. L1 ruim. H1, eu estou recomeçando a contagem, né? Teve um novo impulso. Ruim. O que eu tenho? L2. Na sala, quem quis já vendeu a L2. Ou era para vender a 31, que aí é uma boa barra de baixa fechando perto de sua mínima. Aí juntou mais um conceito que se chama barra de desistência. A venda poderia ser na 30 ou na 31. Qualquer uma das duas que você vendesse para mim estava bom. E pegou, olha para baixo, ó, duas pernas, onde aqui de novo deu compra, né? Essa boa barra de alta aqui, de novo, um triângulo aqui. Triângulo 50% das vezes rompe, dá certo, 50% das vezes falha. Só fazer essa leitura. Nesse caso aqui, falha de triângulo. Ó, eu tenho dois triângulos aqui. Aqui rompeu para cima, falhou, a gente aposta contra, no caso fez duas pernas para baixo, e aqui deu outro triângulo, aqui dava uma venda, tá? Sem hesitação, gente. Boa venda na 38, mas o mercado só pagou o scalp, né? E rompeu para baixo, falhou, deu compra aqui. Você poderia comprar aqui. Se não comprasse, para mim a próxima barra boa seria 46. Ou aí depois aqui entrou no modo compra e fechamento, né? Modo coffee. Qualquer barra que você comprasse o fechamento estava bom também. Beleza? Então tá jóia, gente. Beleza, agora é só digerir isso aí. Não, mas vai digerindo. Semana que vem, se for o caso, a gente volta ao assunto de novo, reforça e eu trago mais exemplos. Porque para mim também foi desse jeito no começo. Você vai digerindo aos poucos, né? Dificilmente a gente digere tudo de uma vez. Mas, ó, gente, é gratificante. Igual eu falo, né? Eu tô desde janeiro sem fechar nem um dia negativo. Todo dia fecho positivo, nem que seja um pouco. Lógico que tem dia que a gente bate a meta, tem dia que dobra a meta e tem dia que faz menos. Vida que segue, isso aqui é renda variável, não tem como falar que o cara faz todo dia, venha e faça R$ 2.000, venha, faça R$ 500. Gente, isso é mentira. Quem fala isso é um fanfarrão, mentiroso. Mas dá para sair positivo? Dá. Quem me segue aí todos os dias já, né, tem notado aí, eu mostro para vocês vários relatos de alunos da sala mesmo. Todo dia está fechando, todo dia não, o mês, né? Pelo menos está fechando positivo. E se eu mostrar relatórios para vocês, todo dia fecha positivo. Mas dediquem-se à metodologia, tá? Dedique-se a entender. Porque eu também tenho exemplos de gente que está há 20 anos no mercado, mas mistura Brooks com gradiente linear, Ficube, mistura volume, mistura vários indicadores. Gente, aí fica igual o pato. O pato, ele anda, ele nada, ele voa, mas não faz nada direito. Aí não consegue ter resultado consistente. Agora, gente, como todo mundo, quando todo mundo rema para o mesmo lado, nem que seja o lado errado, você chega em algum lugar. Então, foquem ao Brooks, né? Dê uma chance a 1 ano, 2 anos que seja. Eu falo para vocês, a pessoa é o trader mais sério do mundo, que eu achei até agora. A metodologia que dá para entender, porque o cara não ensina só uma coisa, não é só a entrada por ordem stop. Tudo que eu falei aqui hoje é com base em ordem stop. Mas você pode se especializar por ordem limitada. Você pode ser trader que escala. Se você souber escalar, 90% de chance de você acertar as operações. Tem o trader de padrão de stairs, né, de escada. O trader modo coffee é o que espera só rompimento e vai operar só rompimento. Trader de scalp contra tendência. Tem vários estilos, você vai escolher o teu. O mais fácil, no ponto de vista dele mesmo, é o que eu sigo também, é por ordem stop. Você espera boas barras de sinal, dentro de contextos adequados. Você vai ter uma margem de acerto aí de mais de 60%, tá? Só que também não basta ter 70% de acerto
Quando toma stop, perde duas vezes do que ganha. Não. Você tem que ganhar pelo menos uma ou mais vezes o teu risco, tá? Então, a equação do trader também é muito fundamental, é muito importante nesse aspecto. Senão, você vai ficar patinando aí no mesmo lugar. Beleza, gente. Obrigado, então. Até a próxima.